Oi pessoal, finalizando o nosso estudo da geometria espacial, no encontro de hoje nós falaremos sobre o estudo da esfera e de suas partes. Mas ainda farei um vídeo posterior para vocês explicando a inscrição e a circunscrição da esfera em alguns sólidos, beleza? Bom, então vamos começar. O que vem a ser uma esfera? Bom, primeiro, uma esfera é o lugar geométrico de todos os pontos do espaço que equidistam uma certa distância que nós costumamos chamar de R ou menor que ela. Ou seja, se você tem um ponto qualquer do espaço, ó, certo? E uma certa distância R, o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam R ou menos que R, tá? Ou seja, pode deixar por aqui, né? Formam o sólido que nós chamamos de esfera. Ok? Então tá aí a minha esfera. Tranquilo? Então, todas as pessoas aqui do espaço que satisfazem essa condição. É bom ficar claro isso, né? A diferença entre ter a equidistância R e a equidistância igual ou menor que R. Igual ou menor que R gera o que nós chamamos de esfera. E igual a R gera o que nós chamamos de superfície esférica, né? Que é só a casca da esfera. Tranquilo? Bom, quem são os elementos da esfera? Bom, os elementos da esfera é o ponto dado, que é o que nós chamamos de centro da esfera, a distância referencial fixa, que é o que nós chamamos de raio, tá? Os extremos, tá? Em relação a uma certa orientação, que é o que nós vamos chamar de polo, tá? As seções, teoricamente, né, paralelas ao Equador, né, tomando como referencial aí a nossa Terra, é o que nós vamos chamar de paralelos, não é isso? Paralelos, tá? E o referencial cortando, né, no outro sentido posterior a este plano, né, ou seja, meio que perpendicular, não necessariamente perpendicular, né, porque a gente vai ter que passar aqui por uma parte do círculo máximo, né, é o que nós vamos chamar de meridiano. Tá? Muito similar, na verdade idêntico, né, muito similar não, idêntico às nossas referências em relação à Terra, né, que é para a gente ter, de fato, um referencial bacana do que a gente já estuda. Tranquilo? Bom, essas são as nomenclaturas que podem aí surgir, né? Claro que você percebe ali, né, ó, que qualquer paralelo é a interseção de um plano com a esfera, né, ali, ó. Ah, você percebe que vai dar um círculo ali, né? E o paralelo seria a circunferência de interseção. E o meridiano também, né? Só que só tomando um referencial, né, da posição que a gente está acostumado a ver o nosso planeta Terra quase totalmente esférico. Tá bom? Ok, tá? Visto as nomenclaturas, né? Nós precisamos aí conhecer, né, teoricamente, as classificações que não existem precisa para a esfera. O que você precisa entender é a diferenciação entre esfera e superfície esférica, né? Isso a gente já falou, tá? Bem como as partes que vão constituir a esfera, tá? Então, a gente vai conhecer as partes que vai aparecer dentro, né? Ou vai ser composto na esfera. Tranquilo? Mas antes disso, vamos ver como é que funciona o volume e a área da esfera, ok? Bom, para fazer o volume da esfera, e aí eu vou explicar a vocês porque que primeiro eu estou fazendo o volume e não a área, né? Porque normalmente a gente fala primeiro da área para depois o volume, né? Porque não dá para planificar a esfera, tá? Como não dá para planificar a esfera, nós temos que criar uma outra estratégia, tá? De medir
a superfície esférica, tá? Tem algumas maneiras que você pode criar para fazer essa medida, tá? E a gente vai criar uma delas hoje aqui para medir a superfície esférica. Tranquilo? Para isso nós vamos fazer primeiro o volume da esfera. E aí, para fazer o volume da esfera, obviamente, nós vamos utilizar o nosso amigo Cavalieri, né? Peguemos uma esfera, tá? Apoiada em um certo plano, tá? Apoiada em um certo plano. E aqui ao lado dela, peguemos um cilindro, tá? Equilátero. Pegando o cilindro equilátero, tá? E nele inscrito, não necessariamente inscrito, mas dois cones sobrepostos sobre o mesmo vértice, tá? E com a base colidindo com a base do cilindro, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui a altura desses dois caras sendo a mesma, 2R, tá? Nós pegamos assim. Logo, o que é que você descobre, né? Que a altura deste cone, ou para baixo ou para cima, né? Vai ser R, tá? Esse aqui vai ser R, tá? Como eu falei que o cilindro era equilátero, então 2R por 2R, né? Então isso aqui também vai ser R, ok? O cilindro é equilátero. Beleza, tá? Agora, vamos mostrar o seguinte. Nós vamos mostrar que quando eu passar um plano paralelo a este, que está contendo, né, está dando suporte para o cilindro, né, composto ali daqueles dois cones e a minha esfera, vou passar um cone paralelo para isso, tá? Um plano. Vou pegar aqui uma corzinha pra gente, vou passar aqui, ó, esse plano aqui, né? Você percebe o seguinte, a primeira ideia, né? Que na esfera é fácil perceber, é bem fácil perceber, que você montou um círculo de raio Rzinho. Concorda? Na esfera você montou um círculo de raio Rzinho. Em qualquer instante, né? Só não aqui, que vai ser um ponto, tá? E aqui, que vai ser um ponto. Mas que mesmo assim vai colidir, que eu vou mostrar a vocês que as áreas vão ser iguais, tá? Então, eu vou meio que falar da área disso aqui, tá? Eu vou mostrar que a área disso aqui vai ser igual a alguma coisa de lá, tá? A área daí vai ser o quê? Pi Rzinho quadrado, ok, tá? Agora, quando esse plano passar por aqui, tá, vai passar por aqui agora. Então, perceba que você vai montar aqui, eu quero falar sempre da região que está entre o cone e o cilindro, tá bom? Então, vou falar dessa região aqui. Essa daqui. Que, se você perceber, é uma coroa circular. Tá vendo? É uma coroa circular, tá? Por sinal, é uma coroa circular cujo raio da parte maior é R, ó, é R, e o raio da parte menor eu vou chamar aqui de Xzinho. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente. Xzinho. Se eu pedisse para você calcular essa área aí, o que é que você faria? Bom, você faria que a área dessa coroa era igual a π Rzão quadrado menos π Xzinho quadrado, certo? Que no final de tudo dá para eu colocar π que multiplica Rzão quadrado menos Xzinho quadrado. Só que percebe o seguinte aqui comigo, ó. Percebe o seguinte.
Tá vendo esses dois triângulos? Eu vou marcar ele aqui agora para você prestar atenção, tá? Ó, esse triângulozinho aqui que eu vou marcar de vermelho, ó, que você deve estar observando ele aí agora, tá? E esse outro triângulo que eu vou marcar de azul. Olha aqui. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? Porque tem um ângulozinho aqui de 90 graus aqui, né? Tem um outro ângulozinho de 90 graus aqui. E esse ângulo aqui, por exemplo, né? Ele é comum aos dois triângulos. Né? Esse ângulo aqui, alfa, ele é comum aos dois triângulos. Portanto, ó, olha qual é a proporção de semelhança. R para R. Beleza? R para R. E assim, aqui vai ficar como? X para X. Ok. X para X, porque eles são semelhantes. Só que essa distância que está aqui, tá? Vai aparecer bem aqui também, ó. Tá? Porque lembra que a altura daqui é 2R, então daqui para cá é R, daqui para cá é R, né? Então não esquece disso, vou até botar aqui esse referencial pra gente, ó. Que aqui é R e que aqui também é R, tá? Por esse motivo, isso aqui mediria, ó, esse pedacinho aqui mediria X, igual aquele de lá. Tranquilo? Só que olha que coisa bacana vai surgir aqui. A distância do centro da esfera para qualquer extremidade dá o raio dela, que é R. Tu acabou de montar um triângulo retângulo aqui. Que tu vai ser possível encontrar o Rzinho em função do X e do Rzão. Quando tu aplicar um Pitágoras ali, tu vai ter Rzão quadrado igual a Xzinho quadrado mais Rzinho quadrado. Portanto, o Rzinho quadrado é igual a Rzão quadrado menos Xzinho quadrado. Se você fizer a troca de Rzinho, o que é que você vai achar? Trocando aqui, ó, você vai ter π que multiplica Rzão quadrado menos Xzinho quadrado. Muito bonito nessa demonstração. O que é que você acabou de mostrar? Que a área desse círculo que foi formado aqui é a mesma área da coroa que foi formada lá. Lembrando que aqui eu estou sempre olhando para a região entre o cone e o cilindro. Tá? E daí você deve estar se perguntando, será que isso funciona para tudo? Né? Será que se eu chegar aqui funciona? Se eu chegar lá em cima funciona? Se eu chegar aqui funciona? Vou mostrar aqui, ó. Quando eu chegar aqui ele vai virar um círculo, não vai? Ó. Vai, esse bichinho vai diminuindo, né? Esse furinho vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, esse furinho vai diminuindo. Né? Quando chegou bem aqui, não, vai ficar exatamente o círculo daqui, ó. Cujo raio é R e o raio é R. Tá? Muito bacana, né? Então, para todos os instantes, você vai perceber, se eu subir qualquer coisinha, eu já acho uma coroa circular ou um círculo nesse instante, que a área daqui resulta na área daqui. Em todos os momentos, quando a altura desses dois sólidos são a mesma. O que é que isso mostra para a gente pelo princípio de Cavalieri? Que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos 2 vezes o volume desses cones. Porque eu estou sempre falando da região entre o cone e o cilindro. Muito bacana. E assim a gente deduz, né? A fórmula do volume do cilindro, tá? Vou fazer ali em cima. O volume da esfera, então, será o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Tá? E aí fica bem simples, né, de você fazer isso. Por quê? Porque esse cilindro, ele tem raio R, altura 2R, então você teria π vezes R ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é 2R, menos 2 vezes o volume desse cone, que tem a área da base R, tá? A altura R, ok? Então seria 1/3 da área da base, que é π R quadrado, vezes a altura, que é R, tá? E aí fica uma continha bem simples de responder, né? Esse aqui vai dar pra gente, ó,
2πr ao cubo menos 2/3 de π vezes r ao cubo. Quando você desenvolve esta conta, você vai achar exatamente o nosso famoso volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Tá? E assim você deduz que o volume da esfera, para qualquer que seja a esfera, é 4/3 de π vezes r ao cubo. Tá? Ok. Então, concluído aí o volume da esfera. Eu vou utilizar desta conclusão para nós falarmos da área da superfície esférica. Para concluirmos a área da esfera, imaginemos o seguinte, que nós pudéssemos pensar na seguinte construção. Pegamos aqui pirâmides que vão se encaixando para o centro da esfera. Tá? Então façamos isso uma vez, duas, tá? 3, enfim, até você fechar perfeitamente a esfera, tá? Perceba que a gente consegue fazer isso se você lembrar um pouquinho lá do nosso icosaedro, né? Quando nós truncamos ele, nós formamos, né, exatamente a superfície da esfera, que era a construção da bola, né? Se você lembrar um pouquinho das nossas aulas lá ao vivo nos nossos exercícios, beleza? Então, usando essa ideia, perceba que você está dizendo o seguinte, ó, o volume da pirâmide 1, mais o volume da pirâmide 2, mais o volume da pirâmide 3, mais parará, o volume da última pirâmide que eu vou encaixar para fechar a esfera, tem que dar o volume da esfera. Certo? Só que são volumes que nós já sabemos calcular. Só que aparece uma coisa muito interessante aqui. Isso aqui é 1/3 da área da base 1 vezes a altura. Só que olha, quem será a altura dessas pirâmides, né? Quem seriam as alturas dessas pirâmides? As alturas dessas pirâmides seriam, ó, exatamente o raio da esfera. E essa é a coisa bacana que nós vamos utilizar. Nós vamos fazer isso para todas as pirâmides, né? Pirâmide 2, a área da base de 2 vezes a altura. Mas até a última pirâmide, que é 1/3 da área da base da enésima pirâmide, vezes a altura, que é o raio. E isso, por sua vez, é igual ao volume da esfera, que é 4/3 de π vezes r ao cubo. Entendeu? Porque agora eu deduzi primeiro o volume da esfera, para poder fazer essa construção bacana aqui conosco, aqui, né? Para a gente pensar sobre isso. Perceba que eu consigo aqui colocar 1/3 de R em evidência, que multiplica a área da base de 1, ou seja, dessa pirâmide, da primeira, mais a área da base de 2, dessa pirâmide, mais até a última área da base da pirâmide que fechou. Ou seja, o que é que dá isso aqui? Da área da esfera. Então isso aqui é a área da esfera multiplicado por 1/3 de R, do raio da esfera, resulta no volume dela, tá? Que é 4/3 de π r ao cubo, certo? Esse terço pode ir embora, tá? Você passa o R dividindo e assim você conclui a área da esfera. A área da esfera nada mais é do que 4π r ao cubo dividido por r ao quadrado. Tá? E assim você tem a área da esfera. Então nós já temos pronto o volume e a área da esfera. Bom, o que é que nós podemos agora pensar? Bom, nós podemos pensar o que as interseções de um plano podem gerar na esfera, que é o que a gente chama de partes da esfera, tá? E aí nós começamos a fazer alguns estudos. O que seria, por exemplo, o fuso esférico, tá? O fuso esférico nada mais é do que a superfície esférica formada por 2 meridianos, tá? Então você tem lá, ó, aqui
um meridiano, outro meridiano, e a superfície esférica, tá? Montada, formada, né, na verdade, por dois meridianos, né, vai gerar o que nós chamamos de fuso esférico. Mas perceba que isso aqui é uma proporção, né, ó, para um certo ângulo, né, que foi formado entre um meridiano e outro. Então tu faz uma proporção do quê? Da área da esfera, que tu acabou de concluir, tá? Claro, você tem que ter só o cuidado se vai estar em graus ou se vai estar em radianos, né? Para você fazer a proporção. Se tiver em graus, alfa para 360 de 4π r ao cubo. Quadrado, que é a área, né? E se tiver em radianos, alfa sobre 2π, 4π r quadrado. Faz primeiro a proporção do que isso representa dentro do todo, né? Porque o todo seria o 360 aqui, né? Ó, que é a área de sua esfera inteira. Tranquilo? Ou seja, é bem uma regrinha de 3 simples aí para você fazer. Tá? Não precisa fazer regra de 3. Faz primeiro a proporção e depois ver o que ela representa dentro daquele todo. Ok, depois nós estudamos o que nós chamamos de cunha esférica. Uma cunha esférica é o sólido, agora é o sólido, não é a superfície. É o sólido formado entre dois meridianos. Então, você tem lá. Então, você vai ter aqui o sólido formado entre dois meridianos. Tá? Então, seria isso aqui, né? Ó. Um exemplo bem besta, né, de você enxergar isso é quando você corta aqueles famosos pedaços de melancia, né? Você corta naquele corte tradicional que nós fazíamos para o centro da esfera, né? Você percebe e vê que isso aqui é uma cunha esférica, é a parte verdinha com a parte vermelha da melancia, né? E aqui é apenas a parte verdinha, né? A parte da superfície esférica, ou seja, aquela só parte verdinha da melancia. Tá? Para você entender bem a diferença de um para o outro. Mas a ideia continua sendo a mesma, uma proporção, né? Ó, porque vai ter um certo ângulo aqui de referência, né? Vai ter um certo ângulo alfa. E aí, novamente, você faz uma proporcionalidade. Se tiver em graus, alfa para 360 do volume, que agora a gente está falando de volume do sólido, né? Da esfera, que é o quê? 4/3 de π r ao cubo. Não vou nem fazer essas continhas, tá? Só para você entender. Primeiro proporcionaliza e vê o que representa dentro da esfera. Tá? Se tiver em radianos, alfa sobre 2π, a proporção do que vai representar dentro daquele volume. 4/3 de πr ao cubo. Tá? Tranquilo, né? Aparece ainda o que nós chamamos de calota esférica. Calota esférica. A calota esférica é a superfície esférica formada na esfera quando você corta ela com um plano assim, ó. Tá? Então, essa parte aqui, ó, tá vendo? Só da superfície, tá? Que é o nosso famoso chapeuzinho do bispo, né? É o que nós chamamos de calota esférica, tá? Como você faz para medir a calota esférica? Como aqui a calota esférica vai estar de forma proporcional, porque a gente vai estar falando de como a gente estivesse ligando uma torneira na esfera e a tinta fosse caindo, preenchendo a esfera, né? Então a gente consegue fazer uma proporção bacana, tá? Dá para fazer realmente uma regrinha de 3 tranquila para achar a área dessa calota esférica, né? Proporcional à altura que ela tem. Por quê? Porque a gente teria uma altura H para uma altura de 2 R's, né? Que seria o da esfera inteira. Só que então eu teria que 2 R's estaria para pintar a esfera inteira, que seria o quê? 4π r ao quadrado. E essa altura
aqui estaria para a área da minha calota. Né? Uma regrinha de 3 tranquila de resolver. Né? Faz aí as continhas e tu resolve, tá? Dá para perceber aqui, né? Ó, esse cara vai embora com esse, porque essa regra de 3 é diretamente proporcional, né? Esse cara vai embora com um desse, aqui ficou só um, né? Ó, a área da calota é igual a 2πr vezes h. 2πr vezes h. Onde h é a altura do corte que você fez. Tranquilo? Agora, ainda tem um solo que pode ser formado na esfera, que é o que nós chamamos de segmento esférico. Muito similar ao que nós chamávamos de segmento circular, se você lembrar. Era a região formada entre a circunferência e uma corda, né? Agora a gente vai falar o seguinte, né? É o sólido formado entre a interseção do plano com essa perspectiva de corte e a esfera, tá? E a esfera. Que vai ser o seguinte, né? Ó, que é o que a gente chama de segmento esférico. Segmento esférico. Ok? E para fazer isso, tá, você vai fazer o seguinte, ó, vai fazer um corte do mesmo jeito, tá? Fazer um corte do mesmo jeito. Não dá para fazer regra de 3 aqui. Eu vou mostrar por que não dá para fazer regra de 3, tá? Lembra que agora eu estou falando do sólido, eu não estou falando só da superfície, estou falando da parte interna também, tá? Falando das duas partes. Da parte da superfície e da região interna, né? Eu estivesse pegando a melancia agora e cortando assim, ó. Tá? E aí eu pego a parte verde com a parte vermelha. Tá? Não dá para fazer uma regra de 3, porque se você lembrar da dedução do volume da esfera, né, você vai lembrar como foi que nós fizemos. E o volume do segmento esférico é o mesmo, só que a gente para em um certo instante. Como assim, Diego, né? Ó. A gente para em um certo instante. Se lembrar como foi que nós fizemos o volume da esfera? Nós pegamos a esfera, né, aqui, certo? De altura 2r, né? Juntamente com o meu cilindro, que também tem a altura 2r, tá? Eu não vou fazer a dedução, tá? Tá lá no material bem certinho, mas eu vou dar a ideia a você, tá bom? Ó, o cilindro aqui com esta mesma altura. Só que o que é que acontece? Quando você vai falar do segmento esférico, você vai passar o plano aqui, não? Você não vai encher todo, né? Você vai só até uma parte do sólido. Por exemplo, se eu vou até aqui só, por exemplo. Ó. O que é que eu estou falando? Que eu estou enchendo, por exemplo, até aqui, ó. Tá? Até um certo instante. Aí eu vou encher até aqui. Só que quando eu faço isso lá, o que é que isso vai resultar, hein? Ó. Isso vai resultar, ó, até aqui. Isso vai resultar num cilindro até esta altura, tá vendo? Ó? É um cilindro até esta altura. Não sei se você consegue enxergar, acho que tá dando para enxergar. Ó. Não vou preencher aqui para você enxergar o que eu vou dizer agora. É o cilindro até uma certa altura, que teoricamente é a altura do teu segmento esférico, tá? É um cilindro até essa altura. Retirado o quê? Não vai ser cones, entendeu? Por que é diferente? Por isso que a gente não pode fazer regrinha de 3 tranquila, porque aqui vai ser o quê, ó? Um tronco de um cone. Tá vendo? A gente vai retirar esse cara, que é um tronco de cone. Por isso que no segmento esférico eu não posso fazer regrinha de 3.
Tá? É o único deles que eu não consigo. Porque a ideia de encher é um pouco diferente. Tá vendo? A ideia de encher ele. É por isso que é importante você entender como algumas demonstrações são feitas, para você não sair fazendo regra de 3 à toa em certos momentos. Tá? Claro, quando você faz essas contas aí, tá? Eu vou olhar aqui no nosso material, eu fiz as contas para vocês, tá? Eu não vou fazer essas contas aí. Você vai chegar lá no volume desse cara, tá? Normalmente eu não sei ele decorado, vou explicar por quê. Ele não é recorrente, né? Segundo ele não é recorrente. E se for o jeito, eu faço a dedução. Tá? Eu faço a dedução. Você pode guardar uma formulazinha a mais, né? Que diz o seguinte, ó. O volume desse cara é π vezes h ao quadrado, onde h é a altura do cara, dividido por 3, vezes 3 vezes o raio da esfera, tá? Menos a altura do segmento, tá? É mais uma formulazinha que você decorar. Essa vale a pena você decorar, porque não é tão simples você deduzir, tá? E as outras são comuns pra gente, né? As outras fórmulas. Nos outros casos a gente até consegue fazer regrinha de 3, né? Aqui não dá pra fazer regrinha de 3, tá? E a justificativa é essa. Por isso que a gente não consegue fazer regrinha de 3. Tá bom? Então essa daqui vale a pena, tá? Você guardar aí para utilizar, né, com mais, vamos dizer assim, destreza, né? Lembrando que a altura, esse H aqui é a altura do segmento, né? E esse R é o raio da esfera. Tranquilo? Deu para entender bem as construções da esfera? Tá? Espero que você tenha percebido que a esfera ela tem alguns detalhes que são peculiares dela. Ela não é tão simples, né? Algumas coisas quanto os outros sólidos, tá? Até para a gente achar, por exemplo, a área dela, nós tivemos que ter um pouco de cuidado, porque não é simples planificar a esfera, né? Não dá para planificar a esfera, não dá para abrir a esfera e ver qual sólido, qual polígono ou qual é a região que eu estou vendo. Não é tão simples fazer essa planificação. É a única pessoa que, dos que a gente estuda no ensino médio, que é difícil de a gente enxergar qual seria a região formada na planificação. Porque todos os outros nós fizemos, né? Se você parar para prestar atenção. Tá bom? Espero que você tenha compreendido direitinho a ideia, né? E assim, cada vez mais vai melhorando o seu raciocínio, olhando para as perspectivas de cada momento, de cada construção que nós fizemos. No próximo vídeo, que ainda é um pouco de continuação da esfera, o que eu vou fazer com você é como inscrever e circunscrever a esfera em alguns sólidos. Beleza? Nos encontramos em breve e até mais.